Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 46, em liberdade. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 46, em liberdade. Um detalhe antes de iniciar, esse capítulo é bem curtinho, então talvez a gente consiga ler ele todo, mas ainda assim, não confie em mim, confie naquilo que está escrito, vamos direto nas escrituras, vamos lá. Enquanto os trabalhos de Paulo em Roma estavam sendo abençoados para a colheita de muitas conversões e fortalecimento e animação dos crentes, estavam a juntar-se nuvens que não somente ameaçavam sua própria segurança, mas também a prosperidade da igreja. Em sua chegada a Roma, fora ele colocado aos cuidados do tribuno da guarda imperial, homem de justiça e integridade, por cuja clemência ficou relativamente livre para prosseguir na obra do evangelho. Mas antes do fim de 2 anos de prisão, esse homem foi substituído por um oficial de quem Paulo não poderia esperar nenhum favor especial. Aqui um ponto importante. No começo da obra, estava tudo muito mais favorável, vamos dizer assim, estava mais fácil o avanço da obra. Aquele que estava cuidando de Paulo era uma pessoa justa, era uma pessoa íntegra, então ele acabava favorecendo Paulo porque via que Paulo era inocente, via o caráter de Paulo. E a obra avançou. Mas sempre que houver calmaria, se prepare, porque uma hora ela acaba. Os filhos de Deus não foram feitos para este mundo. A paz aqui para nós normalmente é momentânea, sempre. O inimigo estará trabalhando para acabar com esses momentos, principalmente quando o evangelho está avançando. O evangelho está avançando, o inimigo está incomodado. Satanás não quer ver o evangelho verdadeiro, genuíno, transformando pessoas sendo pregado. Se for um evangelho superficial, que não transforma ninguém, que você continua na sua mesmice, você acha que é cristão, mas não é, então esse evangelho tem que ser pregado cada vez mais, mas o evangelho que transforma, o evangelho que muda vidas, o evangelho que prega a morte do eu para que Cristo viva. Esse evangelho não deve ser pregado. Quando ele estiver pregado, se prepare, se fortaleça, use esse tempo para se fortalecer em Cristo, porque dias maus virão. E Paulo aqui, ele estava sendo abençoado e ele estava sendo fortalecido pelas conversões, pela colheita, ele estava aproveitando aquele momento. Pouca justiça podia Paulo esperar da parte de César, para quem apelara. Nero era o mais vil em seus costumes, mais frívolo no caráter e ao mesmo tempo capaz da mais atroz crueldade em qualquer governante que o houvesse precedido. Então aqui Paulo apelou ali como se fosse a última cartada realmente. A última chance que ele tinha, mesmo sabendo o caráter de Nero. E aqui eu não trouxe no meu resumo, mas se você ler o capítulo completo, você vai ver que Nero matou o irmão mais novo, matou a própria mãe e a primeira esposa. Então, de uma pessoa que mata essas pessoas tão próximas, irmão, mãe, esposa, a gente não pode esperar muita coisa. E não devemos confiar nas autoridades constituintes. Por mais que ali Paulo foi muito favorecido pelas pessoas que estavam cuidando dele, por Festo, pelo tribuno que ficou com ele, por Júlio quando ele estava viajando até chegar a Roma. Então ele foi muito favorecido, sim, mas ele não podia colocar sua confiança de que seria favorecido. Ele tinha que continuar firme no seu caráter, ele tinha que continuar firme na pregação da verdade, mas não podia colocar sua confiança de que a justiça de homens seria dada a ele simplesmente por ser justo. Então, a confiança de Paulo estava em Deus, não nas autoridades ali. E isso vale para nós. Tem muito cristão chorando desesperadamente o que vai ser do país. Confiança em Deus. E nós vamos ver aqui
no exemplo de Nero isso. O Lula vai ser presidente. Confiança em Deus. Vamos olhar para o exemplo de Nero. Felizmente, esse que assumiu o que estava, tantos outros já passaram, eu pelo menos eu não conheço nenhum relato de que matou irmão, mãe e esposa. Não eram tão ruins quanto Nero. E mesmo assim, a gente vai ver aqui no continuar da história. Os pormenores da iniquidade praticada em sua corte são por demais degradantes, por demais horríveis para serem descritos. Sua desenfreada impiedade provocou asco e desprezo mesmo a muitos dos que eram obrigados a partilhar de seus crimes. Mesmo as pessoas que compartilhavam dos crimes de Nero tinham desprezo, tinham asco, tinham nojo de Nero, porque ele era pior do que eles. É como se os dois fossem ladrões, mas aquele ladrão ali, o chefe, o Nero, era pior de todos, que os outros tinham vergonha dele, tinham nojo dele, não queriam estar com ele. Mesmo compartilhando os mesmos crimes, faziam as mesmas coisas, mas aquele ali era pior. Nero era assim. Do ponto de vista do juiz humano, era certa a condenação de Paulo perante tal juiz. Era certa a condenação dele por Nero. Mas o apóstolo compreendia que enquanto ele fosse fiel a Deus, nada teria a temer. Não importa agora quem está no poder do país, quem é o prefeito, quem é o presidente, quem é o governador, quem são os deputados, não importa, a nossa confiança tem que estar em Deus. E enquanto formos fiéis a Deus, não temos o que temer. Mas agora vem a lei dominical, eles estão nos perseguindo. Não temos o que temer confiando em Deus. A nossa esperança vai muito além do que uma vida aqui nesse mundo. Muito além. Não podemos focar as coisas aqui nesse mundo. Infelizmente, os cristãos hoje estão olhando para o mundo, não conseguem enxergar além disso. Colocam suas esperanças aqui, nas pessoas aqui, nos seus bens, no seu trabalho, nos seus governantes. Fadados ao fracasso, porque a nossa confiança como verdadeiros filhos de Deus tem que estar em Deus. Aquele que no passado for o seu protetor, poderia ainda protegê-lo da maldade dos judeus e do poder de César. Se Deus quiser. Se essa for a vontade dele. Se esse for os planos de Deus para nossas vidas, Ele vai proteger, Ele vai nos guiar. Lembrando que o maior desejo de Deus para mim e para a sua vida não é os bens aqui, não é o trabalho, não é a saúde, não é o que quer que seja que você possa imaginar. O maior desejo de Deus para mim e para a sua vida é a nossa salvação. E o que Ele tiver que fazer para nos colocar nos trilhos da salvação, Ele vai colocar. Ele vai fazer. E cabe a nós, obviamente, seguir nos trilhos da salvação. E Deus amparou o seu servo. Ao ser Paulo interrogado, não foram sustentadas acusações feitas contra ele. E contrariamente à expectativa geral, e com respeito pela justiça inteiramente em desacordo com seu caráter, Nero declarou inocente o prisioneiro. As cadeias de Paulo foram removidas, tornou-se novamente um homem livre. Em desacordo com seu caráter. Nero agiu em desacordo com seu caráter. Nero foi justo, Nero ouviu as acusações e ele não condenou Paulo, mas libertou da prisão. Então não importa quem está no governo. Não importa se é A ou B, se é C, não importa. Prefeito, governador, vereador, deputado, não importa nada disso. Se Deus quiser usar aquela pessoa, independente do pior caráter que seja, Deus vai usar. Nero aqui foi usado por Deus para trabalhar na vida de Paulo. Nero era um filho de Deus? Não, mas foi usado por Deus. Nabucodonosor não foi usado no passado por Deus para levar o povo de Israel cativo? Quantos reis não foram usados por Deus, mesmo reis ímpios? Ciro foi usado por Deus para devolver a Israel, para poder dar o decreto para reconstruir o templo.
Quantas pessoas, mesmo pagãs no passado, não foram usadas por Deus? E por que hoje não? As pessoas confiando naqueles que se dizem cristãos, naqueles que se dizem A, se dizem B. Pessoas confiando em pessoas. Pessoas esquecendo que a nossa confiança tem que estar em Deus. E as portas que Ele precisar abrir para a nossa salvação, Ele irá abrir. Ocorreu por aquele tempo um terrível incêndio em Roma, pelo qual quase metade da cidade se queimou. O próprio Nero falava-se atear o fogo, mas para desviar as suspeitas, fez uma ostentação de grande generosidade, prestando assistência aos que ficaram sem lar, destituídos de seus bens. Foi contudo acusado do crime. O povo ficou agitado e enraivecido em Nero, a fim de invocar-se e também livrar a cidade de uma classe que ele temia e odiava, voltou a acusar contra os cristãos. Nero colocou fogo em Roma e acusou os cristãos de fazer isso. Se fingiu aqui contra o seu caráter de uma pessoa generosa, assistencialista, contra o seu caráter para desviar a atenção de si. Uma pessoa que matou irmão, mãe, esposa, colocar fogo numa cidade para matar as pessoas, não é nada comparado a isso. Seu expediente foi bem sucedido e milhares de seguidores de Cristo, homens e mulheres, crianças, foram cruelmente mortos. O mesmo homem que agiu por justiça em libertar Paulo, agora age com sua total crueldade para matar e perseguir todos aqueles que lhe odiavam, porque amava Cristo, porque incomodava a ele, porque ali ele via o contraste do caráter do cristão com o caráter caído dele. Dessa terrível perseguição Paulo foi poupado, pois que logo depois de seu livramento deixara Roma. Esse último intervalo de liberdade ele aproveitara diligentemente trabalhando entre as igrejas. Procurou estabelecer uma união mais firme entre as igrejas gregas e orientais e fortificar o espírito dos crentes contra as falsas doutrinas que estavam a entrar sorrateiramente para corromper a fé. Aqui, alguns pontos importantes. Paulo foi liberto, Paulo já idoso, e o que ele foi fazer? Trabalhou na obra, trabalhou entre as igrejas, aproveitou diligentemente a liberdade, ele aproveitava o tempo todo dele. Todo instante de Paulo era usado para trabalhar em prol da pregação do Evangelho, em prol da causa de Cristo. Enquanto eu e você, se ficamos 5 minutos orando, contando o dia inteiro, do momento que acordamos ao momento que vamos dormir, ficamos satisfeitos. Achamos que temos a nossa comunhão com Deus por isso. Às vezes, se lemos a Bíblia, uma escola sabatina, nossa, comunhão, eu sou um exemplo de cristão. Enquanto Paulo, já idoso, depois de ter passado por tudo aquilo, anos preso, doente. Aqui fala que ele ficou, depois que trocou o carcereiro, o responsável dele, 2 anos. Quantos anos Paulo não ficou preso lá com Festo, com Félix? Mais 2 anos, pelo menos. Quantos anos Paulo não ficou preso? E quando ele sai em liberdade, a primeira coisa é trabalhar diligentemente para a obra, entre as igrejas, para fortalecer, para não deixar os enganos entrar na igreja. E hoje em dia nós colocamos cada vez mais enganos na igreja, porque gostamos. Porque achamos que assim é melhor, porque assim nós vamos conquistar mais jovens. Mudando a mensagem para adaptar as pessoas do mundo, perdendo a essência do verdadeiro cristianismo. O general nos diz, façam assim. E nós procuramos fazer de outro jeito, porque queremos fazer do nosso jeito, abandonando aquilo que Deus nos diz. Procurou estabelecer a união mais firme entre as igrejas, fortificar o espírito dos crentes, fortalecer para que possamos andar no caminho. É tempo de nos fortalecermos, é tempo de fortalecer ao próximo, aos nossos irmãos na igreja. Agora é o tempo de preparação. A grande crise está às portas e a gente brincando de ser cristão. Contra falsas doutrinas que estavam entrando sorrateiramente para corromper a fé. Da mesma forma como está hoje, falsas doutrinas entrando e a gente brincando de ser cristão.
As provações, as ansiedades que Paulo havia suportado despojaram-no de suas forças físicas. Paulo já não tinha mais força física. Paulo já era um idoso. Foi provado. Foi preso. Assaltavam-no as enfermidades da idade avançada. Paulo já estava doente. Já estava idoso. Pressentia que estava a fazer a sua última obra. E abreviando-se o tempo de seu trabalho, seus esforços se tornaram mais intensos. Paulo sem força física. Paulo idoso. Paulo doente. Seus esforços se tornaram mais intensos. Pregava mais ainda, vivia mais ainda, a comunhão aumentava, se importava mais, se entregava mais. Obviamente, porque mais tempo de comunhão, cresceu mais em graça, se entrega cada vez mais. De glória em glória vamos crescendo. Se Paulo fosse jovem, ele continuaria fazendo a mesma coisa, iria continuar crescendo em Cristo, iria continuar fazendo isso quando ele estivesse idoso, ele estaria se esforçando mais ainda, mais intenso, porque passou mais tempo com Cristo. Será que eu e você poderíamos ser descritos como Paulo? Pegar o início da nossa caminhada, comparar com hoje, estamos trabalhando com mais intensidade. Não importa o que aconteceu na nossa caminhada, não importa as perdas que tivemos, não importa as lutas, as provações, as privações. Será que estamos mais intensos do que quando começamos? Será que a nossa fé cresceu? Será que temos mais comunhão? Procurava por todos os meios, ao seu alcance, fortalecer as mãos dos crentes. Todos os meios que estão ao nosso alcance. Fortalecer a mão dos crentes. Meios lícitos, não meios ilícitos. Meios. A ordem como o general mandou, faça assim, então ele fazia. Eu estou falando disso porque eu vou trazer um tema aí para essa semana que é polêmico, mas trata disso. As pessoas usando meios que não foi aqueles que Deus nos deu para pregar, para levar a obra, para avançar. Isso não é o meio que Deus nos deu. Não devemos usar. Para que pudesse efetuar um trabalho fiel na conquista de almas para Jesus, a fim de que nos tempos difíceis em que então se achava mesmo entrar, permanecessem firmes no Evangelho, dando fiel testemunho de Cristo. Ele procurava fortalecer para que nos tempos que estavam para entrar, as pessoas tivessem forças para continuar firmes em Cristo, para dar fiel testemunho de Cristo. E nos tempos que estamos, tempo que estamos vivendo, será que estamos fazendo isso? Será que seríamos essas pessoas estarem firmes em Cristo, a dar testemunho de Cristo na crise que estamos entrando? Será que usamos esse tempo para fortalecer os nossos irmãos, para a crise que vamos enfrentar? Muitas vezes você não estamos prontos, como é que vamos fortalecer o outro? Mas ainda assim, se eu puder ajudar de alguma forma, por mais que eu não esteja pronto, quando eu ajudo, eu me tornando mais pronto, como é que eu faço para aprender mais de Cristo? Eu ensino. Eu vou atrás, vou estudar, vou buscar. É assim na escola. Se o irmão já estudou, já foi para a escola, normalmente aquelas pessoas que ensinavam eram as pessoas que aprendiam mais? Não, eram as pessoas que estavam com dificuldades, mas para ajudar o outro, ela ia lá, começava a explicar. Aconteceu algumas vezes comigo, não muitas, mas já aconteceu algumas vezes comigo de não entender tão bem assim, alguém vem perguntar e quando eu começava a explicar as coisas começavam a fazer sentido. E normalmente é assim, quando nós queremos aprender alguma coisa, nós ensinamos. Quando nós queremos nos fortalecer, nós precisamos fortalecer os outros. Se você quer se fortalecer, fortaleça os outros, ajude os outros, se entregue aos outros. Bom, vamos encerrar por aqui, até porque acabou o meu resumo. Então conseguimos ler praticamente tudo, acho que eu só não trouxe um parágrafo e um pouquinho. Leia o capítulo completo, busque a informação por si, não confie em mim. Confie naquilo que está escrito. Bom, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro trechinho ali que ficou com dúvida, eu acho que aquilo ali é importante, quer extrair uma lição para a gente crescer espiritualmente juntos. Deixa nos comentários, pede oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus.
Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, que possamos, Senhor, através desse estudo de hoje, termos a nossa confiança plenamente em Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, nos entregar por completo, possamos estar firme no caminho, Senhor, e que possamos fortalecer os nossos irmãos, Senhor. Tempos difíceis se aproximam e que precisamos dar testemunho fiel de Cristo, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque por nós mesmos iremos falhar e fracassar. Precisamos do Teu auxílio, da Tua força em nossas vidas, Senhor. Nos conduza, Senhor, nos prepara. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.